Fala pessoal, bom dia. Então, vim aqui fazer um relato breve sobre o que aconteceu comigo. Eu não gosto muito de ficar gravando vídeo assim, só que eu fui procurar conteúdo na internet e encontrei muito pouca coisa. Então, como eu acho que pode ajudar alguém, resolvi gravar, né? E também estou em casa sem muita utilidade no momento, porque quebrei a mão, então vai que ajuda alguém gravando esse vídeo, né? Vamos lá. Hoje está fazendo 6 dias que eu quebrei o quarto e o quinto metacarpo num acidente de moto. O erro foi meu, tá? Eu estava andando de moto, bati na traseira de um carro e na hora eu não senti dor nenhuma, nenhuma, nada. Só que, tanto é que na hora que eu caí no chão, eu levantei, na mesma hora eu levantei, retirei o capacete. Gente, não façam isso. E obviamente eu já sabia disso também. Só que, não, a gente não pensa na hora. Eu levantei, tirei o capacete, nem sei se foi com essa mão quebrada ou se foi com a outra, não lembro. Tirei o capacete, e quando eu vi que eu não ia conseguir ficar em pé, eu sentei no chão de novo, deitei, e aí fiquei ele mesmo. E aí esperei o resgate do SAMU, enfim. E aí foi um processo que demorou uns 40 minutos até eles chegarem. E aí me levaram para o hospital, lá eu fiz o raio-x. Fiz raio-x do joelho também, do calcanhar, porque minha perna também machucou bastante. Mas na perna não deu nada, mas aqui na mão eu quebrei o quarto e o quinto metacarpo. São os ossos da mão, os ossos que ligam o dedo mindinho e o dedo anelar. Então, o meu dedo indicador aqui, ó, e o indicador e esse eu consigo mexer, o anelar nossa, muito pouco, e o mindinho praticamente nada, eu não consigo mexer e dói quando eu mexo. Hoje tem 6 dias que eu tô com a tala e enfaixado também, então assim, isso ajuda muito porque isso impede que a gente movimente, então a dor praticamente não vem. Só que aí vem um processo todo de adaptação e de ajuda familiar. Primeiro dia é horrível, porque, e principalmente no meu caso aqui, porque eu sou destro e eu quebrei a mão direita. Então assim, tem que fazer tudo agora com a mão esquerda. Minha mão direita praticamente inútil não, mas ajuda muito pouco. Se bem que esse dedão aqui ajuda para muita coisa ainda, eu consigo segurar bastante coisa aqui ainda fazendo esse movimento. Mas mesmo assim é extremamente limitado. Coisa simples do dia a dia, coisa que a gente, que graças a Deus em todos os movimentos, a gente não dá muito valor. Por exemplo, passar manteiga num pão. Não dá. Não normalmente. Não adianta. Escovar dente. Como que eu pego a escova de dente com a mão e a pasta com a outra para poder colocar? Também não dá, gente. Então, assim, é toda uma adaptação. Gente, ir no banheiro, se limpar. É simples, eu sei. Mas fazer isso com a mão esquerda, para quem é destro, é horrível. Então, é horrível. Então, eu prefiro tomar banho. Então, assim, é todo um processo de adaptação que é ruim, claro. Adaptar normalmente não é tão bom, mas todo mundo passa por esse processo a vida toda e esse é só mais um, né? E o que acontece? Eu fiquei no hospital internado na quarta-feira, na quinta e na sexta-feira eu tive uma consulta em um outro, na verdade eu não fiquei no hospital, perdão, fiquei numa UPA, internado na quarta, na quinta e na sexta eu tive uma consulta num hospital. Sou de Santa Luzia, do lado de BH, me transferiram para o hospital de Belo Horizonte, pertinho da minha casa. Aí a ambulância levou a gente lá. E chegando lá, a consulta foi rápida, o médico olhou o raio-x e falou, o caso seu é cirúrgico. Tava eu e um outro rapaz que também quebrou a mão, mas o caso dele ele não precisou operar, porque o dele foi um erro médico, de um procedimento antigo que fizeram nele 12 anos atrás. Enfim, o meu caso vai ser cirúrgico, ele marcou a cirurgia para amanhã. Então amanhã é dia 1/7/2026, então amanhã às 6 horas da manhã eu vou estar operando, se tudo der certo, em nome de Jesus. E eu não sei como vai ser o processo de cirurgia. A médica diz que demora entre 1h30 e 2 horas essa cirurgia. E por que eu estou gravando esse vídeo? Para mostrar para quem está passando por um processo igual ou parecido como é
como é a adaptação, o processo, a cirurgia, porque eu procurei na internet e encontrei muito pouca coisa. Então resolvi gravar, porque pode ser que ajude alguém, tá bom? Outra coisa, gente, a ajuda familiar nesse momento é extremamente importante. Sou muito, muito grato à minha esposa. Porque, por exemplo, ontem eu precisei cortar minhas unhas. Gente, como que eu ia fazer isso? Impossível. Minha esposa cortou minhas unhas. Todos os dias a gente coloca um saco nesse braço aqui, passa durex aqui, mais ou menos aqui, para eu poder tomar banho, porque eu não posso molhar essas partes, porque o gesso obviamente estraga, eu não posso molhar aqui. Então, assim, depende da minha esposa para muita, muita coisa. Por exemplo, lavar vasilha aqui em casa, eu não consigo. E essa função era praticamente minha todos os dias. Ajudar minha esposa a fazer janta, não consigo. Final de semana aqui em casa era eu que cozinhava hoje, não mais, agora é minha esposa. Então assim, e minha esposa trabalha fora também. Então ela trabalha fora, vem em casa e tem que fazer tudo. Hoje eu não consigo ajudar ela a fazer nada. Eu não consigo trocar a água do meu cachorro, por exemplo. Então assim, é ruim, na verdade é péssimo. Hoje em dia facilita muito a comunicação da gente, porque hoje todo mundo, graças a Deus, tem celular na mão. Então, assim, comunicar com os familiares, com o pai, com a mãe, com a irmã, enfim, é muito mais tranquilo. Isso acaba ajudando também a aliviar um pouco a tensão de todo esse problema. Só que vai ter momento que a gente vai dar uma refletida. A gente vai parar e vai falar, nossa, e agora? Questão financeira. Tenho sempre uma caixinha, eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado e esse pouquinho de dinheiro vai ser o que está mantendo a gente agora. Não era muito, era pouco mesmo, mas assim, mas eu tinha e continuava juntando. E esse pouquinho que eu tinha é o que está fazendo a gente segurar a onda agora. Então assim, claro, eu tive que cortar bastante coisa que eu fazia. Já conversei com a minha esposa sobre isso. E as contas não param de chegar, mas as contas menos importantes e que podem atrasar vão ficar, e as mais importantes a gente vai dando prioridade. Então, para quem tem condições de se manter por um bom tempo, graças a Deus por isso, eu não tenho. Então, assim, cabeça no lugar. Aí, muita gente pode se perguntar, mas aconteceu comigo, mas meu psicológico... Gente, de verdade, respira, sabe? Eu já passei por outros processos que dependeram de cirurgias. Eu já fiz 10 cirurgias na minha vida. Uma no peito, a peito foi estética, tá? Fiz uma no peito que foi estética, o meu peito tinha muita gordura, era grande. Fiz uma ginecomastia, isso já tem bastante tempo, deve ter uns 13 anos. Fiz uma ginecomastia, foi porque eu quis e precisava, porque era estética, isso me afetava muito. Fiz o desvio de septo, essa aí é tranquila, muita gente faz. E fiz 8 cirurgias, 4 em cada perna. Eu tive um problema de saúde em 2016 e 2017, chama síndrome compartimental. É um papo para um outro vídeo, mas enfim. Tive que fazer 4 cirurgias em cada perna. Primeiro eu tive na perna direita, fiz 4 cirurgias. No dia que fez 6 meses que eu operei minha perna direita, minha perna esquerda teve o mesmo problema. E aí foram mais 4 cirurgias e problemas, enfim, isso aí eu conto um outro dia. Então assim, gente, se você está passando por esse problema, ou algum outro parecido, e eu não tenho condições, o que eu vou fazer na minha vida? Gente, respira. Poxa, sabe? É um problema na vida. Tem gente bem pior do que a gente. Mas eu não tenho dinheiro. Gente, quem disse que eu tenho? Sabe, graças a Deus a família da gente ajuda a gente se a gente precisar nessa hora, porque... Poxa, minha preocupação principal não foi nem as contas de casa, pra falar a verdade. Foi o carro do rapaz que eu bati. Eu não sei se ele trabalha com carro, eu não sei se ele depende do carro, se o carro dele é só pra lazer. Eu não perguntei, não conversei com ele na hora. Enfim, e fiquei com muita raiva também, pra falar a verdade, porque ele mentiu no boletim, mas eu não ia falar nada porque o erro era meu. Eu não questionei isso dele. Não vou questioná-lo, porque o erro do acidente foi totalmente meu. Porque assim, dava pra eu ter evitado. Então assim, é só... Sabe, não precisa mentir nessas coisas, cara. Sabe, ele nem... Acho que ele nem sabe meu nome. Mas enfim, já acionei o seguro, deu tudo certo. O dinheiro pro seguro eu não tinha, pra vocês terem ideia. Foi meu pai que me ajudou, passei o cartão do meu pai.
e preciso pagar isso pro meu pai de algum jeito. E qual é a minha esperança agora? O que eu quero fazer? Como eu tô com o quarto e o quinto, os meus dois dedos, o dedo médio e o dedo indicador, eles mexem normalmente. O dedão também. E eu trabalho de Uber. E o que acontece? Com esses 3 dedos eu consigo passar marcha. E eu vi na internet que tem uma tala ortopédica que a gente usa, que ela limita o movimento somente dos 2 dedos, do dedinho anelar e do mindinho, que é os que eu preciso, que ficam paralisados. Então assim, eu vou verificar com o médico amanhã, após a cirurgia, né, claro, a possibilidade de eu usar isso, porque eu preciso trabalhar. E além de precisar, gente, pra ser muito sincero, ficar em casa é muito ruim. No primeiro dia, quando a gente tá descansando é bom, no primeiro dia, segundo, terceiro, mas chega uma hora que você fala, nossa, sabe, eu sou inútil dentro de casa. E eu tenho um problema, eu acordo cedo todos os dias, e eu durmo tarde. De tarde eu dou uma cochilada todos os dias, é verdade, mas eu durmo pouco durante a noite. Então assim, igual hoje, eu acordei hoje antes da minha esposa, antes dela ir trabalhar. E ela perguntou pra mim, o que você tá fazendo acordado? Eu falei, não dá pra ficar na cama. Então assim, a pouca utilidade que eu tive hoje foi acordar, pegar 2 fatias de pães ali fora, aqui perto de casa tem uns desses macaquinhos, sabe esses soinhos? Não sei se é soinho mesmo que chama. Uns macaquinhos pequenos, uns miquinhos, e eu geralmente alimento eles. Então peguei 2 fatias de pães, fui ali fora chamar eles não quiseram vir perto de mim hoje. Depois eu fui ali fora com a minha cachorra, voltei pra dentro de casa e resolvi gravar o vídeo. Então assim, tem vasilha pra lavar ali de ontem da janta, eu não consigo ajudar minha esposa, infelizmente. Não tem como lavar vasilha com a mão só. Ainda preciso tomar café, mas passar manteiga no pão é muito ruim, mas obviamente que eu vou ter que fazer isso. Gente, misturar um Toddy no achocolatado no copo de leite é horrível. Sabe, calçar uma meia, até desde que eu tô em casa eu tô só de chinelo, mas imagino que vai ser muito ruim. Gente, calçar uma bermuda é horrível, é muito ruim. Então assim, minhas bermudas elas não são tão apertadas, embora eu não seja pequeno. Mas eu já deixo elas fechadas, porque tá vendo aqui, ó, eu não consigo passar o botão dela para poder fechar ela. Então já deixo ela fechada e visto ela fechada para facilitar, porque não dá. Vestir camisa também é muito ruim. Então se você tá passando por isso, a dica que eu tenho para você é: pare, respire, coloque a cabeça no lugar, sabe? Se você tá pensando em surtar por causa disso, poxa, de verdade sugiro você refletir bem mais, porque, gente, é só uma mão quebrada. Você vai falar, é a mão que eu trabalho. Gente, é a mão que eu trabalho também. Todo mundo que tem todos os movimentos normais depende da mão para praticamente tudo. E adivinha, você é só mais um na fila e eu também sou só mais um na fila. Vou chorar e me desesperar pra quê? Então, outra coisa, gente, dormir também é muito ruim, tá bom? Tô lembrando disso agora. A gente dorme de um lado, a mão dói, vira pro outro, a mão também dói. Eu coloco a mão pra cima, dói, e é ruim. Se vocês forem reparar, minha mão está roxa. Aqui, ó. Aqui de baixo também tá roxo. Então assim, o processo é ruim, é doloroso. Mas, fazer o quê? Faz parte. Então, amanhã, 6 horas da manhã, estarei operando, se tudo der certo. A cirurgia, diz a médica, que tem duração de 1h30 a 2 horas. Após a cirurgia, após recuperar da anestesia, eu volto aqui e conto pra vocês o procedimento, como foi, se é doloroso, como tá sendo lá no hospital e tal, se eu vou ficar internado ou não, porque a médica disse que normalmente a gente não fica internado mais de um dia, geralmente vai embora no outro dia, às vezes até no mesmo dia, dependendo da recuperação da anestesia, mas normalmente no outro dia. Eu vou ver como é que vai ser a minha permanência no hospital, ou não. E aí eu conto pra vocês em outro vídeo e vou atualizando, só porque pode ser que ajude alguém, tá bom? Eu tenho mania de falar muito rápido, eu não sei como eu falei nesse vídeo, eu não tenho mania de gravar vídeos assim. Eu falo extremamente rápido, isso é de família, porque minha mãe também fala assim. E eu não percebo que ela fala assim, as pessoas que falam comigo que minha mãe também fala rápido. Eu também não percebo que eu falo rápido, então se eu falei rápido, me perdoem, diminua a velocidade do vídeo. E amanhã, após a cirurgia, eu mantenho vocês atualizados aí, tá bom? Fiquem com Deus,
se você está passando por isso, respire, se tranquilize. Lembre que, além de você estar passando por problemas, a sua família também passa por problemas. E muitas vezes nós somos o pilar que mantém nossa família estabilizada. Então, é só ter a cabeça no lugar, saber que tudo vai dar certo. É um momento ruim, é um momento de abrir mão de muitas mordomias que a gente tinha, mas é um processo adaptativo. Então, vamos manter a cabeça no lugar, respirar fundo e esperar que uma hora passa, tá bom? A respeito do pós-cirúrgico, sobre fisioterapia, eu não sei como vai ser ainda. Então, conforme for acontecendo, eu vou atualizando vocês. Tá bom? Então, por hoje é só. Era só para informar isso, caso alguém também esteja passando por esse problema. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E não se esqueçam que ter a cabeça no lugar nesse momento é extremamente importante. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.